Quem nunca se encantou por algo da Disney? E no vídeo de hoje eu quero refletir com você a respeito de um livro muito gostoso, que é muito clássico nas organizações, que é o jeito Disney de encantar os clientes. O que tem esse livro que serve na nossa vida? Como é que nós poderíamos usar os ensinamentos do Walt Disney, de como ele usa as estratégias adequadas para ter sucesso na Disney na nossa casa? Você já pensou? Se funciona lá para 1 milhão de pessoas, pode funcionar para nós aqui dentro de casa. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar em relação à história da Disney, de uma forma geral, é que a necessidade de criar este empreendimento, ele nasceu de uma necessidade corriqueira, simples, que era um espaço para eu levar a minha família para passear aos domingos. Essa foi a necessidade do Walt Disney. E que tipo de ambiente ele queria? Ele percebia que nos parques que ele via era sujo, era mal cuidado. Então, quando ele pensou, quando ele idealizou um parque, um espaço, a primeira pergunta que ele fez é: que tipo de lugar eu quero colocar minha família? Que tipo de lugar é bom para eu passar horas de lazer com a minha família? E foi aí que ele idealizou e ele construiu mentalmente a Disney. E para garantir sucesso, perenidade, uma manutenção do sinônimo de encantamento. Quando nós falamos em Disney, nós falamos em encantamento o tempo todo. Nós falamos em tranquilidade, em segurança. E é sobre isso que nós vamos refletir no vídeo de hoje, sobre como nós podemos aprender com as organizações, trazer para as nossas vidas, porque hoje, se nós pensarmos, esse mundo corporativo, ele extrapola os portões das empresas, e aquilo que funciona dentro de uma organização pode funcionar dentro de casa. E o inverso também, quando nós desenvolvemos o espírito de liderança na nossa família, a gente inspira a liderança nas organizações. Então essa fronteira, ela ficou muito reduzida. A magia na prática: limpeza, disrupção, novidade, segurança e entretenimento. Um lugar onde a gente pudesse ser feliz. Esse é o lugar que o Walt Disney criou. E ainda hoje ele se mantém forte, revitalizado ao longo dos anos. E por isso ele é estudado por várias organizações, ele inspiram várias organizações e pode inspirar a nossa família também. Um ponto muito claro que ele coloca quando ele pensa na questão da necessidade, da importância num parque, é a questão da segurança. Para o Walt Disney, para as organizações Disney, você não pode lidar com a estatística só como um número. O que eu estou querendo dizer com isso? 1% das pessoas se machucam, 1 em 1 milhão, 1 em 100 mil. Esse número não atende, porque se você imaginar quantas pessoas passam pelos parques todos os anos, todos os dias, uma pessoa é muita coisa. Na nossa vida,
como é que essa estatística lida? Quando a gente fala de 1 a cada 5 pessoas estão deprimidas, 1 a cada 10 pessoas são ansiosas, a gente precisa de trazer essa estatística e olhar para o lado, porque se é 1 em cada 5, do meu lado, eu tenho essas pessoas. E o que eu posso fazer para eu mudar a vida dela, para que eu consiga resgatar essa pessoa? Então a segurança, ela não pode ser condicionada a qualquer outro elemento. Ela é a primeira. Eu preciso criar dentro da minha casa um ambiente saudável, um ambiente seguro. Seguro para quê? Seguro para que as pessoas possam ser quem elas podem ser, desenvolver o potencial com tranquilidade, com segurança, com a certeza de que, mesmo tendo algumas dificuldades, mesmo estando diferentes as opiniões, a gente pode se manifestar, a gente pode dizer aquilo que nos importa. Então a segurança emocional, a segurança nas relações, ela é extremamente importante. E a gente precisa desenvolver junto com as pessoas que a gente ama o senso de segurança e de respeito para que a gente usufrua desse benefício não por uma questão de imposição, não porque eu estou olhando, não porque eu estou vigiando, mas é porque essa é a minha forma de conduzir a vida. Uma outra questão que é importante da gente pensar e trazer para a nossa vida é a questão do cenário. O Walt Disney, ele levava muito a sério essa questão. Se eu estou num cenário de filme da década de 40, as roupas, os cheiros, as texturas, a tecnologia tem que estar tudo pertinente a essa fase da história. Eu não posso trazer elementos novos de outros lugares para colocar naquele contexto. Bom, na nossa vida, o que significa essa coerência? Essa coerência significa nós trazermos para os nossos cenários. Então, se eu estou num cenário familiar, quais são os elementos que são importantes, que são imprescindíveis para eu fortalecer esse cenário familiar? Quais são os vocabulários? Quais são os rituais e as cerimônias? Quais são as regras? Quais são os limites? Quais são as possibilidades que eu tenho dentro deste cenário para respeitar, para respaldar, para honrar esse ambiente que eu estou? O cenário, os rituais, eles compõem uma verdade. Eles juntos, eles têm um efeito muito impactante na nossa vida sobre essa questão do encantamento. Você pode dizer que uma história é só uma história, mas você pode aprender 1000 coisas através da história. E Jesus Cristo nos contava muitas parábolas. Por quê? Porque quando nós usamos de metáforas, quando nós usamos todos os recursos que a gente tem disponível, cheiro, cor, forma, luz, tons, a gente enriquece o ambiente, a gente abre novos caminhos neurais e possibilita novos aprendizados, novas assimilações e novos registros de memórias. Nós precisamos registrar de forma cada vez mais potente, de cada vez mais frequente, momentos em família que nos encante, que nos proporcione essa disrupção de você dizer assim: a minha família
é o lugar mais gostoso que eu quero estar. Sempre que tiver a oportunidade de eu estar junto com eles, eu quero estar. É um lugar onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas podem pensar diferentes, mas elas têm um propósito, a unidade familiar. Esse é um lugar onde a gente cresce enquanto ser humano, a gente cresce enquanto membros de uma sociedade organizada, educada e próspera. Nós podemos usar da nossa criatividade, usar dos nossos potenciais, das nossas rastreabilidades, para que a gente possa garantir sucessos, assim como o Walt Disney conseguiu através da Disney. E se você não teve a oportunidade de ler esse livro, eu vou deixar depois o link, o nome desse livro. É um livro pequeno, simples, mas que ele me encanta por causa da simplicidade e por causa da verdade que a gente vê nos pequenos pontos e lugares que a gente passeia pela Disney. No vídeo dessa semana, eu gostaria de convidar você a pensar como é que eu posso, através da simplicidade, da segurança, do propósito de encantamento, fornecer à minha família uma possibilidade de encantamento das pessoas que estão lá dentro, para que elas possam brilhar, para que elas possam transbordar e para que elas possam irradiar alegria, luz e contentamento com a vida. Pense nisso. Até!